Essa aula foi extraída do nosso curso GPT Expert, que vai ser lançado agora no final de março, onde você vai aprender engenharia de prompt desde o zero até um nível avançado, vai aprender também a criar e configurar os seus GPTs e fazer o ajuste fino neles. Por exemplo, você vai aprender a integrar a base de conhecimento dos GPTs a um banco de dados seu ou do seu cliente, além de aprender a construir seus próprios agentes de IA, fazendo integração com a API da OpenAI. Se você quiser saber mais sobre o curso e ganhar um super desconto no dia do lançamento, entra no nosso grupo do WhatsApp através do link que está na descrição desse vídeo, que no fim do mês a gente vai lançar o curso e só quem tiver no grupo do WhatsApp vai receber o cupom de desconto de lançamento. Então, na primeira etapa do nosso curso, você teve uma introdução sobre os modelos de linguagem e aprendeu um pouquinho da diferença entre cada modelo. Na segunda etapa, focamos especificamente nos modelos GPT, trazendo informações do que cada modelo apresenta e fazendo um comparativo entre os últimos modelos GPT. Então, agora que você já tem uma base sobre os modelos de linguagem, principalmente sobre o modelo GPT, e já teve o seu primeiro contato com a interface da ferramenta na aula anterior, agora a gente pode iniciar a terceira etapa do curso, que é totalmente voltada para a engenharia de prompt. Desde a introdução à engenharia de prompt, que a gente vai ver nessa aula, até a engenharia de prompt avançada, que a gente vai estar abordando nas próximas aulas. Então, antes de mais nada, para a gente começar, você precisa saber o que é um prompt. Um prompt é nada mais do que um texto em linguagem natural que solicita que a inteligência artificial generativa realize cada tarefa. Então, vamos lá. Quando eu falo que é um texto de linguagem natural, eu quero dizer que é a mesma coisa que você estivesse conversando com alguma outra pessoa no WhatsApp. Ou seja, não é uma linguagem de código ou script, é uma linguagem natural. Então, por isso que eu falo que você não precisa saber programar para ser um engenheiro de prompt. A engenharia de prompt é baseada nas solicitações em linguagem natural que a gente faz para a inteligência artificial generativa. No caso de inteligência artificial generativa, ela pode ser generativa de texto, de vídeo, de foto, de música, de voz e de infinitas outras possibilidades, porque a cada dia que passa surgem novas IAs generativas. No caso do ChatGPT, ele é uma IA generativa de texto. A IA generativa é alimentada por modelos enormes de aprendizado de máquina. Elas usam redes neurais profundas que foram pré-treinadas em uma grande quantidade de dados. E então elas se tornam os famosos LLMs, que são os grandes modelos de linguagem. Mas pelo fato desses modelos serem tão amplos, o usuário pode interagir com eles a partir de infinitas possibilidades de combinação de entrada. Eles são extremamente poderosos e não exigem muito para começar a criar conteúdo. Uma única palavra já é o suficiente para que esses sistemas criem uma resposta detalhada. Apesar disso, nem todo tipo de entrada gera respostas úteis. Os sistemas de IA generativa exigem contexto e informações detalhadas para conseguir gerar respostas precisas e relevantes. Quando você cria prompts de forma sistemática, você obtém criações mais significativas e úteis. É aí que entra a engenharia de prompt. Uma das tarefas de um engenheiro de prompt é refinar continuamente os prompts que você manda para a IA até você obter o resultado desejado. Então, o que é a engenharia de prompt na sua essência? É o processo em que você orienta a IA generativa a gerar a resposta que você deseja. Embora esses sistemas tentem imitar os humanos, eles precisam de instruções detalhadas para poder criar resultados de qualidade. Na engenharia de prompt, você escolhe os formatos, frases, palavras e símbolos mais adequados para orientar a IA a interagir com seus usuários de forma mais significativa. Um engenheiro de prompt usa sua criatividade e muita tentativa e erro para criar uma coleção de textos de entrada para que certa IA generativa funcione conforme esperado. Então, por que a engenharia de prompt é tão importante? A cada dia que passa, as tarefas de um engenheiro de prompt aumentam significativamente. Os engenheiros de prompt são os que preenchem a lacuna entre o usuário final e os grandes modelos de linguagem. Eles criam e validam modelos de prompt base para que em seguida seus usuários ou clientes possam somente personalizar cada prompt de acordo com cada necessidade. Parte do trabalho de um engenheiro de prompt é ele experimentar e testar diferentes tipos de entradas, ou seja, diferentes tipos de prompts. A partir daí, eles criam uma biblioteca de prompt em que esses prompts podem ser reutilizados em diversos cenários. Então, a engenharia de prompt torna as aplicações de IA cada vez mais eficientes e eficazes. Os desenvolvedores de aplicações normalmente encapsulam a entrada aberta do usuário em um prompt antes de passar para o modelo de IA. Considere os chatbots de IA, como o ChatGPT. Um usuário pode inserir alguma declaração incompleta, como onde comprar uma camisa. Internamente, o código da aplicação usa um prompt que diz: você é assistente de vendas de uma empresa de roupas. Um usuário localizado em São Paulo, no Brasil, está perguntando onde comprar uma camisa. Responda com as 3 lojas mais próximas que atualmente estocam camisas. O chatbot, então, gera as informações mais relevantes e precisas para o usuário. Então, nesse caso, esse é um prompt que foi desenvolvido
por um engenheiro e está inserido dentro desse modelo de IA generativa que consegue, a partir de uma entrada pobre de informações, vamos dizer assim, gerar uma resposta precisa e de qualidade. A engenharia de prompt fornece aos desenvolvedores mais controle sobre a interação entre os usuários e o seu sistema de IA. Prompts eficazes fornecem a intenção e estabelecem o contexto para os grandes modelos de linguagem. Eles ajudam a IA a refinar a saída e apresentar a resposta de uma forma mais concisa. Isso também evita que os usuários usem essas ferramentas indevidamente ou solicitem algo que a IA não saiba ou não possa manipular com precisão. Por exemplo, você pode ter uma aplicação de IA para imagem generativa e querer impedir que os usuários gerem tipos de imagens impróprias. Isso traz uma melhor experiência para o usuário, porque eles evitam a tentativa e erro e ainda assim recebem respostas coerentes e relevantes. A engenharia de prompt facilita para que os usuários tenham respostas inteligentes já no primeiro prompt. Além disso, ela aprimora a interação entre a própria IA e o usuário, para que ela entenda a intenção do usuário, mesmo com um número mínimo de entradas. Por exemplo, solicitações para resumir um documento pode gerar resultados diferentes de acordo com o estilo e o tom ajustado. Então, mesmo que os dois usuários escrevam "resuma este documento", a IA pode gerar duas respostas diferentes. Só para ficar mais claro para você entender, a gente está falando aqui da engenharia de prompt na sua essência, ou seja, considerando o engenheiro de prompt como uma lacuna entre o usuário final e o modelo de linguagem. No caso do ChatGPT, por exemplo, essa lacuna já está meio que preenchida. A gente está abordando aqui de uma forma mais técnica, mas todas as técnicas de engenharia de prompt que você vai aprender aqui, a gente vai utilizar no ChatGPT também como sendo o usuário final. Porque, diferente de uma IA generativa personalizada para uma empresa, onde aí sim teria que entrar um trabalho de engenharia de prompt, justamente para fazer, assim como no exemplo das camisetas, onde esse chatbot é um sistema personalizado para uma empresa, em um local específico, com suas características específicas, o ChatGPT, por exemplo, por ser muito amplo, se a gente simplesmente escrever onde comprar uma camiseta para ele, ele não vai trazer a resposta específica que a gente quer. Aí, nesse caso, teríamos que montar um prompt igual o que foi desenvolvido pelo engenheiro no exemplo das camisetas. Então, essa é a importância da engenharia de prompt. Você não só vai aprender a criar os prompts personalizados para a empresa, como sendo um engenheiro que preenche essa lacuna entre o usuário e o modelo de linguagem, mas também todo esse aprendizado vale para você utilizar no ChatGPT como sendo um usuário final, mesmo tendo conhecimento de um engenheiro de prompt. Na verdade, o grande objetivo é esse. Então agora a gente vai tocar num tópico um pouquinho delicado e muito importante. A diferença entre um engenheiro de prompt e um caçador de prompt. Entenda essa diferença entre esses dois papéis relacionados, mas ambos importantes no contexto GPT. Enquanto o engenheiro de prompt se concentra na criação e na otimização dos comandos enviados para o GPT, o caçador de prompt é responsável por explorar e encontrar os melhores prompts para ele utilizar. Compreender a relação entre esses dois papéis permite uma colaboração eficiente e o desenvolvimento de sistemas aprimorados. Mas tenha em mente uma coisa: o engenheiro de prompt pode ser um caçador de prompt, mas um caçador de prompt não consegue ser um engenheiro de prompt. Então, por mais que um caçador de prompt, conforme ele vai pegando a experiência, os prompts dele vão ficando cada vez mais aprimorados, se ele não souber técnicas avançadas de engenharia de prompt, ele não vai ser comparado com um engenheiro, não tem como. Então, para a gente concluir essa nossa aula introdutória, embora a engenharia de prompt seja uma ferramenta poderosíssima, ela ainda enfrenta desafios em entender nuances contextuais e fornecer informações exatas ao modelo. Parte do trabalho massivo de engenharia de prompt é o teste e aprimoramento dos prompts. Ou seja, você tem que testar. Testa 1, 2, 5, 10, 20 prompts para obter um único resultado que você deseja. Claro, você não precisa fazer um negócio tão frenético assim, principalmente no começo. No começo você precisa mais entender a teoria por trás disso, entender os tipos de pedido, como funciona, quantidade de tokens, e tudo isso você vai ver nas próximas aulas. Então agora que você aprendeu o que é um prompt, o que é engenharia de prompt e o que um engenheiro de prompt faz, nós vamos para a próxima aula, a aula intermediária, onde agora sim você vai começar a aprender as técnicas de engenharia de prompt.